Boa noite à senhora vereadora e vereadores, boa noite a todos presentes, boa noite à imprensa, boa noite servidores, boa noite pessoal do CEPUM. Parabéns à vereadora Ana Lúcia por ser a primeira mulher presidente da Câmara, né? Muito bem representada. Eu venho hoje nessa tribuna falar com vocês sobre a retirada das nossas esperanças de conseguir um futuro melhor. Sim, um futuro melhor que estão sendo tirado. Nós reelegemos a presidente Dilma. Aqui tivemos, até agora, o que tivemos em troca? Promessas que ainda não foram cumpridas. Logo de cara, não foram cumpridas. E quem foi o maior prejudicado é o trabalhador. Em 2009, o CEPUM pediu ao prefeito Cláudio, reeleito, que fizesse tão sonhado plano de carreira. Conseguimos, depois de muita luta, que ele fosse feito. Em 2014, 5 anos depois, apostamos nesse plano de carreira. Muito. Foi um investimento, um sonho para a gente. Mas o que vimos? Um plano feito às portas fechadas sobre a chefia de funcionários do burro, Dr. Johnny e Dr. Edson, do qual os senhores têm conhecimento, porque o CEPUM já esteve aqui em outras épocas falando sobre o assunto. Um plano de carreira que retira os direitos já conquistados e não recompõe as perdas salariais. O Dr. Johnny, senhoras professoras presentes, o nosso velho conhecido de sala de aula, mas que ingratidão, nos deu de início um salário de 1.200, que não reconhece o trabalho depois dos 20 anos. Como seria bom trabalhar apenas 20 anos e depois se aposentar? É isso que nós professores esperamos. O Dr. Edson, esse eu não conheço, só sei que é sobrinho do nosso finado vereador Frango, não puxou o tio, que sempre lutou pelos direitos dos servidores. Eu acho que também não conheço porque nunca vi na prefeitura, deve ser muito ocupado. Mas assim foi feito o plano de carreira que discutimos hoje, é um documento parecido com aquele em 2002, tão prejudicial. A 02 de 2002. Nela também foi prometido reajustar os nossos salários pelo salário mínimo, em troca de baixar os anuênios de 3% para 1%, as férias prêmio de 90 dias, de 90 para 45 dias. O que sobrou? Somente as baixas do anuênio e das férias prêmio. Porque o reajuste pelo salário mínimo virou conversa da Dilma. Novamente fomos prejudicados e não podemos fazer nada. O CEPUM, na época, não se pronunciou. Os vereadores da época, eu nem sei. Aqui só sobrou, dos vereadores da época, o Zé Gordo, que era vereador. Que depois que isso aconteceu. A 02... ainda fez pior, deu aumento para uns e para outros não. Teve servidor que até trocou de cargo para ganhar mais. Tudo isso em Iturã. Isso é uma coisa que é conhecimento de muitos aí. E nós, enquanto isso, fazíamos o quê? Trabalhávamos. E continuamos a acreditar que um dia ia mudar. Mas nada mudou. Esse plano de carreira, amigos, quer dar aos motoristas um salário miserável de 1.500. Lembrando que na nossa vizinha União de Minas, um motorista ganha 1.600. Olha só, nossos vizinhos aqui. O aumento do mestre de obras, do mecânico, é pior ainda. Aumentou uma fortuna de R$27. Tem gente achando isso ainda bom, né? Ainda está querendo que seja aprovado assim. Ou está sendo enganado por gente que vai ganhar muito mais. Os assistentes de administrativos, depois de muita briga, conseguiram um aumento de R$265. Mas já o pessoal do cadastro, os tributos, vai perder a gratificação por produção. Ou seja, ganhou R$265
e vai perder a média de 450. Troca justa. Lá em 2002, dá com a mão e tira com a outra, tá igual. As professoras, ainda lembrando, essas vão ser muito bem pagas para cuidar das futuras gerações de Turama. R$ 1.200. Uma progressão que não reconhece o trabalho depois dos 20 anos. É uma maravilha isso. O salário mais baixo da região ainda vão perder a dobra. E Turama já é uma cidade bem desenvolvida para ter um salário desse. Eu acho que é algo que tem que ser repensado, estudado e trabalhado, né? O destino é morrer de fome ensinando as crianças. Trabalhar por amor, né, como disse o ministro da Educação. Ele também é muito interessante. Assistente social, advogado, nutricionista, fisioterapeutas e outras profissões que têm a carga horária regulamentada, as leis vão ficar só no papel. Porque em Turama todo mundo vai trabalhar 40 horas, mesmo contra a lei. Enfim, os assessores da prefeitura ainda deram um brinde para o servidor. A criação do banco de horas, porque daí as horas extras nunca mais serão pagas, né? Aí acabou. E vale lembrar ainda que a complementação de aposentadoria, esperada por muitos aí, essa é outra vergonha, que não permite que o servidor, depois de tanto tempo de trabalho, possa se aposentar e ter uma garantia do que manda a lei. Vergonha. Isso é que ficamos quando lemos o projeto do plano de carreira de Turama, que infelizmente já virou chacota em toda a região. É decepcionante a situação que a gente se encontra com um plano de carreira que é a vida do servidor, que, ao meu ver, se trabalhar as emendas, fizer as recomendações, não prejudica ninguém. Eu acho que vale muito a pena os senhores repensarem, reestudarem, reavaliarem, uma vez que os senhores têm um acesso muito livre junto ao prefeito Cláudio, porque o CEPUM mandou as recomendações para cá. Eu acho que vale a pena pensar um pouquinho mais no servidor. Mas queremos deixar bem claro que não somos contra o plano de carreira, desde que ele seja decente, que valorize o servidor, que preserve o direito daqueles que virão. Eu falo daqueles que virão porque até fui muito criticada da outra vez, porque quando os outros vereadores antigos fizeram as leis, eles jamais esqueceram daqueles que virão. Eu fui uma das que virão depois da lei que eles fizeram, e fui muito bem beneficiada. Né? Então a gente pensa nos que virão, sim. Porque, senhores vereadores, hoje somos aproximadamente 380 efetivos que serão prejudicados. Mas esse plano não para por aí. Ele quer prejudicar os futuros servidores, que serão aproximadamente 1.200 e não terão direito a nada. Aqueles que são aí hoje contratados, estão esperando o plano de carreira, o concurso, vocês vão entrar, vocês não vão ter anuênio, não vão ter férias prêmio, não vão ter pós-giz, não vão ter gratificações, é só o seu salário inicial. É trabalhar por amor, tá? Por amor. Igualmente ressaltamos que o sindicato jamais se opôs à continuidade do processo seletivo atual até a conclusão do concurso público, ou seja, tal imposição de rescisão contratual dos servidores, oriundos deste processo, é problema exclusivo entre a Prefeitura de Turama e o Ministério Público, sendo que, na ótica do CEPUM, a realização do novo processo seletivo iria desencadear gastos desnecessários com a contratação de empresa, bem como treinamento de novos servidores, os quais seriam dispensados após a realização do concurso público. Portanto, as reivindicações do CEPUM são e sempre serão no sentido de que se façam as alterações necessárias na lei para que o servidor atual seja devidamente valorizado e que o concurso público seja realizado, visando assim dar segurança e melhores salários e condições de trabalho a todos os servidores.
municipais de Iturama. Mesmo porque, pessoal, o servidor precisa ser valorizado. A desvalorização do servidor municipal é a decadência do serviço público. O que se espera, no mínimo, é que, se for para fazer, que faça bem feito. A sugestão está nas suas mãos. Se foram feitas emendas, o sindicato adere sim à proposta de valorização do servidor e de melhoria de salários. Isso é o que eu tinha que passar para os senhores. E quero lembrar ainda que o enquadramento tão falado pelo servidor, ela é da seguinte forma: você será enquadrado após o concurso público e se tiver orçamento. Então, você não vai ser enquadrado ao imediato se a lei for aprovada. Ainda do magistério tem um agravante, é por etapas. Não aprovou hoje, amanhã você está enquadrado, não. Você vai esperar um concurso público, você vai esperar a posse dos novos concursados. Depois a prefeitura vai analisar o orçamento para ver se vai pagar os seus R$ 27,00 a mais, R$ 265 a mais, por aí vai. É isso, senhores vereadores, que a gente pede aos senhores que preste bastante atenção, porque são os servidores. E aqueles que virão também, é Iturama. Eu estou falando em Iturama. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. E temos condições para isso. Eu sinto que a corda está esticando e aí os problemas virão. E virão, infelizmente, para os senhores. É o que eu tenho para falar no momento. Muito obrigada. Desculpe se me excedi.